Bolsonaro e Lula precisam de uma estética para fundamentar teoricamente as suas imagens. Lula precisa estar lá no meio do Nordeste para dizer-se popular. E Bolsonaro precisa, a todo custo, se dizer também popular, humildezinho e simples. Na verdade, nem o Lula, nem o Bolsonaro são isto, não são nada humildes. Muito pelo contrário. Porque se assim eles fossem, eles renunciariam a algumas coisas, tais como renunciar aí à questão do cartão corporativo, por exemplo. Nem Lula nem Bolsonaro vão renunciar a isto. Então, essa humildade é de aparência. Eles são mais vaidosos e egocêntricos do que nunca. E no caso de Bolsonaro ainda é pior, porque Lula ainda tinha uma respeitabilidade enquanto presidente, e dentro do contexto histórico do Lula, evidentemente. E Bolsonaro não. Bolsonaro ele é a margem, ele é o pária da história do Brasil. Aquela imagem que viralizou nas redes sociais, em que aparece o Bolsonaro e aquele ridículo imbecil do ministro da Saúde, mais os outros ali, as seclas do Bolsonaro, comendo pizza na rua de Nova York, porque Bolsonaro não tomou vacina, não pode acessar os lugares porque não tomou vacina. Aquilo mostra quem é Bolsonaro. Bolsonaro sempre foi isso. Bolsonaro sempre foi um deputado irrelevante. Bolsonaro é um sujeito irrelevante. Bolsonaro não é nada. Bolsonaro simplesmente está no lugar onde ele nunca deveria estar. E que por um contexto único da história o colocou nesse lugar. E que em qualquer circunstância normal jamais Bolsonaro ganharia nenhuma eleição. Como não vai ganhar em 22? Assim como eu digo que Lula também não vai ganhar em 22, e eu estou falando agora, porque tem gente que aí está indo pelos números, que dizem que Lula está na frente, e como se o Lula, essa ida do Lula para frente, desse já uma carta branca para o Lula ser presidente. O Lula não vai ser, porque há um processo todo pela frente, e na verdade o que está na frente não é o Lula, é a rejeição de Bolsonaro. Mas falando então da figura do Bolsonaro, o irmão chipófago do Lula, subproduto do lulopetismo, criado pelo Lula, ou aceito pelo Lula, para quê? Para recolocá-lo no poder. Veja bem, o que acontece? E você para e pensa se isso que eu estou falando não tem um fundo de racionalidade. A questão principal de tudo isso é que o Lula e o PT não estão nem aí para a democracia. Eles estão preocupados com o seu projeto de poder. A eleição, meus caros, é importante. Mas mais importante que a eleição é a democracia. E para o bem da democracia, o impeachment é fundamental. Por quê? Porque o impeachment trava um louco que deveria estar atrás das grades. É outro lugar que ele não poderia estar na rua. O Bolsonaro tem que estar atrás das grades. Ou talvez num lugar psiquiátrico, sei lá. Ele não pode estar na sociedade. E o que o professor Marco Antônio Villa fala é real, é verdadeiro. O processo de 22 pode ser ensanguentado por conta desse maluco que está aí. Esse maluco que está aí, ele é a musa inspiradora de outros tantos malucos. Ele pode legitimar na cabeça de sei lá quem lá cometer atentados mil aí pelo Brasil. Por quê? Ele pode fazer em nome de Bolsonaro. Como fazem os fundamentalistas islâmicos, por exemplo. Eles fazem, Tem atentados pelo mundo e que o cara faz em prol da sua ideia, em prol de alguém. Ele se sente legitimado a fazer esse tipo de coisa. Portanto, meus caros, o que corre em risco é a nossa democracia. Eleições perdemos, eleições ganhamos. Mas mais importante do que as eleições é a manutenção da democracia para exatamente termos as eleições. Mas o lulopetismo, por exemplo, ignora isto. Porque quando se vê à frente do poder, e quando o poder chega na sua frente, ofusca a sua visão e ele não consegue enxergar rigorosamente nada. Mas nós aqui estamos falando isso agora. Nós temos a coragem para dizer neste momento
isto, enquanto outros se calam ou fazem a narrativa, né, da egípcia que faz de conta que não vê. Nós aqui falamos. Sabe por quê? Porque a voz da legalidade, ela tem que ser correta. Ela não tem que agradar A, B ou C. Ela não tem que ser agradável aos ouvidos. Ela tem que estar dentro de uma linha lógica de defesa do Estado democrático de direito, da diversidade de pensamento e, acima de tudo, do respeito à racionalidade, que, né, está sendo cada vez mais afastada por conta desse obscurantismo do bolsonarismo, que, repito, é subproduto do lulopetismo. O lulopetismo acha que o bolsonarismo vai alçá-lo novamente ao poder, mas estará cometendo o maior erro de sua história e vai ser cobrado no futuro. Podem ter certeza disso. E eu estou falando agora isto, e eu não sou profeta, não sou vidente, e não leio mãos, e não tenho nenhum tarô ou qualquer elemento que veja o futuro. Eu só tenho um elemento chamado história, em que eu olho para o passado, vejo ele e vejo que o presente representa coisas que se repetem. E se a gente realmente quer outros resultados, precisamos mudar os métodos. Caso contrário, a gente continua, vamos dizendo, no mesmo ritmo. Resultados diferentes só podem acontecer com coisas diferentes, não com coisas iguais. É isto.